Oi, gente, meu nome é Stephanie, tenho 29 anos, sou esposa do Wesley, mamãe do Zion, que está aqui na minha barriga. Hoje, gravando esse vídeo, eu estou exatamente de 11 semanas e 4 dias e eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha história, sobre quem sou eu e por que eu estou começando um canal aqui no YouTube. Então, primeiramente, estou começando esse canal no YouTube por incentivo do meu marido, que está nesse momento agora segurando uma ring light aqui para melhorar a iluminação do lugar. Ele me incentivou a isso. E eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história, sobre quem sou eu e sobre tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Bom, para começar, sempre que eu vou falar da minha história, eu preciso começar falando sobre o meu irmão. Eu tive um irmão que tinha uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Essa é uma doença genética que ela afeta os músculos, então ela é uma doença progressiva. Meu irmão, ele nasceu, começou a andar, com 7 anos ele parou de andar, perdeu as forças das pernas, antes ele começou a cair algumas vezes, foi perdendo as forças das pernas, mas ainda mexia os braços, depois foi perdendo a força dos braços, enfim, pega os músculos, vai enfraquecendo os músculos até que pega o pulmão e o coração e acaba gerando uma morte muito precoce. Eu perdi meu irmão, ele tinha apenas 17 anos e foi uma vida incrível que a gente viveu junto com ele, né? Eu e meus pais. Mas Deus entendeu que faria parte dos propósitos dele levar meu irmão para junto dele. Deus estava com saudade dele lá pertinho. Então, há exatos 17 anos atrás, Deus levou meu irmão para estar junto com ele. E eu tô falando do meu irmão porque a história do meu irmão acaba se tornando a minha história também, porque se não fosse por ele eu não seria quem eu sou hoje, e tudo que a gente passou eu não seria quem eu sou hoje. Quando meu irmão faleceu, eu tinha 12 anos, eu era ali uma pré-adolescente, me tornei uma filha única, né? Então ficou eu, meu pai e minha mãe, e eu me vi ali como uma criança mesmo, tentando ser forte para poder fortalecer os meus pais ali, né, de alguma forma, achando que eu poderia fazer alguma coisa, enfim. E eu sei que pouco tempo depois dali eu já sabia, não sei exatamente o momento que eu soube, mas pelo menos com uns 14, 15 anos eu já sabia que eu poderia ser portadora. O que é ser portadora da distrofia muscular de Duchenne, que é a doença que meu irmão tinha? Ser como minha mãe, porque a minha mãe, como é uma doença genética, a minha mãe, ela teve um tio, um irmão e um filho com a doença. Ela sendo portadora, ela tendo meu irmão como um menino, ele tinha 50% de chance de ter a doença, 50% de chance de não ter a doença. E aí meu irmão veio menino e teve a doença. Ela me tendo como menina, eu tinha 50% de chance de ser portadora, como minha mãe podendo ter filhos com a doença, e 50% de chance de não ser portadora, que acabaria ali a doença na nossa família. E então com 13, 14, entre 13 e 15 anos eu sabia que eu poderia ser portadora. Mas eu sempre falava que Deus ia fazer algo, né? Eu sempre falava que eu queria ter filho menino, porque eu queria ver Deus fazendo algo nesse sentido. E eu acreditava até o fim que eu não seria portadora, né? E até um dia a gente estava ali numa igrejinha pequena. Eu lembro que eu era ali uma adolescentinha, tava de casaco rosa, eu lembro até hoje, sentada ali no fundo da igreja. E aí o pastor da igreja, ele falou, você de casaco rosa, levanta. Aí ele mandou levantar, ele falou assim, Deus tá mandando dizer que ele tá curando algo no seu sangue. Ali eu tomei aquela palavra pra mim, eu falei, Deus, se eu era portadora, eu não sou mais. Então quando eu fizer o exame, eu não vou ser portadora. Eu tomei aquela palavra pra mim e eu entendi do meu jeito aquela palavra. Então eu fui vivendo com aquilo e sempre pensando que Deus faria alguma coisa, era um assunto que eu evitava de pensar. Mas aí eu casei em 2018, com 24 anos. 24? Casei com 24 anos. O melhor marido do mundo. O melhor marido do mundo, que tá aqui com dor no braço, tentando segurar a ring light pra cima. Tudo isso pra não dar reflexo no meu óculos. Casei com o melhor marido do mundo. E aí, acho que entre 6 meses e 1 ano depois, eu decidi fazer o exame pra saber se eu era portadora ou não. Decidi enfrentar aquilo que eu sempre preferia não falar sobre, né? Fomos lá na USP, no Genoma, que é onde eles fazem os estudos sobre isso. Fiz um exame de sangue, eles descongelaram o DNA do meu irmão, que eles tinham congelado lá, porque meu irmão tinha feito o exame lá com eles já. E aí demorou uns 3 meses para sair esse resultado, né? E aí, 3 meses depois, sei lá, um tempo depois, eles ligaram, mandaram mensagem mandando eu ir lá para pegar o resultado.
Eu lembro que eu recebi a ligação, tava no meio do trabalho, me deu uma dor de barriga ali, eu já achei que eles iam falar o resultado, mas não, eles mandaram ir até lá pra pegar esse resultado. E eu lembro que a gente tinha acabado de voltar do Descende, e então a gente recebeu esse resultado, entre fazer o exame e receber o resultado, a gente recebeu o resultado ali em fevereiro de 2020. E a gente foi no Descende, a gente participou do Descende School, ficamos lá uma semana imersos na presença de Deus e tal. Depois a gente foi no Descende lá, estádio lotadaço, pessoas orando por cura, e eu acreditando ali também que Deus já tinha me curado e tudo mais. Eu tava lá empolgadona, daqui a pouco a gente volta e aí eles ligam falando pra gente poder ir lá em São Paulo pra buscar esse resultado. E a música que marcou muito no Descende foi aquela música, né? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Gente, pode me contratar aí pra cantar. Meu Deus. Esse é quem tu és. E eu lembro que essa música me marcou muito. E a gente foi, eu, Wesley e meus pais, a gente foi até São Paulo no carro ouvindo essa música o tempo todo. E eu ficava declarando, Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, esse aqui Ele é, então Ele já fez um milagre, eu não sou portadora e tal, animadona, empolgadona, pós-descende. E aí depois tinha a parte, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle. E aí eu ficava pensando, Deus, independente do resultado, eu sei que Você vai me sustentar mesmo sem eu ver, sem eu sentir, porque Você está no controle, beleza. E aí eu lembro exatamente dos momentos de eu saindo do carro ali, parecia que eu não tinha chão, assim, pra pisar. Eu tava muito nervosa na hora que a gente chegou lá. E aí eu lembro até hoje da cara da médica dizendo que sim, eu sou portadora. E ali o meu mundo desabou, eu achei que Deus tinha me abandonado, que Ele não me amava mais, que Ele não fazia questão nenhuma de mostrar que Ele me amava. Tudo aquilo que eu tinha recebido no Descende foi por água abaixo, todo aquele fogo que eu tava. E aí aquela música me sustenta até quando não vejo, até quando não sinto. Eu pensava, tá, mas eu não tô vendo, não tô sentindo, então Deus não tá me sustentando nada e tal. Enfim, eu passei por um longo processo com Deus quando eu descobri que eu sou portadora. Eu ia pra igreja, não conseguia cantar os louvores porque eu não acreditava no que os louvores estavam dizendo sobre Deus ser Deus de milagres, sobre Deus nos amar. Eu passei um tempo que foi um tempo muito difícil. Depois a gente podia fazer um vídeo com você, né? Com o Wesley, falando mais sobre como foi essa experiência pra ele. Porque eu não orava dentro de casa, quem orava, quer dizer, nem dentro nem fora, né? E aí quem orava sempre era o Wesley por nós, eu aceitava ele orar e tudo mais, não me desviei nem nada disso. Até cheguei a pensar, mas não tinha nem como, eu nem sei ser desviada. Mas eu só não acreditava mais no amor de Deus por mim e que Ele me daria coisas boas. E o fato de eu descobrir que eu sou portadora, e também teve a morte do meu cachorro na mesma fase, foi uma coisa que pegou muito pra mim. Eu passei por um processo que trouxe muitas coisas à tona da morte do meu irmão. Coisas que eu era uma criança ali, eu não entendia. Eu comecei a viver e entender ali naquele momento, comecei a ter umas crises de ansiedade também. Então eu comecei a achar que Deus, Ele tirava tudo que eu tinha de bom da minha vida. Então, o meu irmão era bom, ele tirou, o meu cachorro era bom, ele me tirou. O fato de eu não ser portadora e poder ter filhos saudáveis, ele também me tirou. Então, eu fiquei com essa mentalidade ali na minha cabeça, pensando nisso. E eu passei por um longo processo, até que hoje eu consigo entender que tudo isso foi necessário eu passar, para que hoje eu pudesse estar aqui contando um testemunho para vocês. Porque gerar um testemunho, ele dói, né? E para que exista um caminho no deserto, precisa ter deserto, senão vai ser somente um caminho, né? Para que você tenha uma luz na escuridão, precisa estar escuro, para que Deus ele venha com a sua luz. Milagres, para que aconteça um milagre, precisa ter um impossível ali, né? Então Deus estava ali colocando o deserto na minha vida, colocando o impossível para que Ele viesse se mostrar como caminho no deserto, como Deus de milagres. Eu não entendi naquele momento, mas hoje, alguns anos depois, tudo faz sentido pra mim, porque eu entendo que Deus preparou tudo isso pra gerar o testemunho, pra que fosse tudo muito mais especial. Eu e o Wesley, a gente sempre fala muito sobre sermos extraordinários, né? E se a gente quisesse ter uma vida comum, seria fácil demais. Mas se a gente quer o extraordinário de Deus, a gente tem que estar disposto a passar pelos processos, né? Mas enfim, no dia que a médica me falou, na verdade, quando eu fui fazer o exame, ela me falou, olha, se você for portadora, existe uma chance de você ter filho saudável, que é você fazendo a FIV, a fertilização in vitro. Fazendo a fertilização in vitro, você pode fazer o estudo do embrião antes de colocar ele no seu útero, para você saber se ele tem a doença, se ele tem a mutação e se ele não tem a mutação.
E aí eu passei por esse processo todo com Deus até que eu tomei a decisão de realmente passar por essa fertilização in vitro. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso na internet. E sobre fertilização in vitro não tem muito conteúdo, você até encontra, mas não é muito. E fertilização in vitro, em caso de Duchenne, você não encontra nada de conteúdo por aqui. Então esse é um dos motivos que me motivou, uma das razões que me motivou a começar esse canal aqui no YouTube para trazer mais informações sobre isso. Então, se você conhece alguma família que tenha passado pela Duchenne ou que tem alguém com Duchenne na família, ou enfim, se você não conhece ninguém, nem nunca ouviu falar sobre isso, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e essas informações consigam chegar até elas, porque tem pessoas que têm essa doença na família e nem sabem que é possível ter filhos saudáveis. Mas enfim, como eu falei, tô grávida, esperando o Zion. O Zion é um menino saudável, a gente fez a fertilização in vitro e fizemos o estudo. Eu vou contar mais detalhes para vocês aí nos próximos vídeos. Mas Deus, Ele se mostrou como um bom pai que dá coisas boas aos seus filhos. Mesmo que eu tenha duvidado disso em algum momento, Ele veio provar o contrário para mim através da vida do Zion. E vou contar muito mais detalhes para vocês aí nos próximos vídeos. E outra coisa também que me motivou com esse canal aqui no YouTube é poder compartilhar essa história, porque para mim as coisas fazem muito mais sentido quando elas são compartilhadas. Então, eu acredito que isso pode te edificar de alguma forma. Deus me fez passar por tudo isso para que eu pudesse gerar um testemunho. O testemunho ele precisa ser compartilhado. Então, esse canal no YouTube serve para eu compartilhar desse testemunho, dessa história, de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e de tudo que nós temos aprendido nesses processos. Então é isso, esse é o primeiro vídeo, essa sou eu, esse é o propósito desse canal no YouTube. Então, eu já te peço para você dar um like aqui, super blogueira, né? Para você dar um like, já se inscreva no canal e mande para muitas pessoas, por favor, porque realmente o meu intuito com esse canal é poder trazer informação e ajudar mais pessoas e trazer o testemunho daquilo que Deus tem feito. Então, por favor, compartilhe pelo menos com 3 pessoas, coloca o link já do vídeo no seu status do WhatsApp, compartilha no seu Facebook, compartilha nos seus grupos, compartilha no seu Instagram também o link lá nos stories, tá bom? Aproveita que tem link para todo mundo agora. E é isso, em breve eu venho com o próximo vídeo compartilhando um pouquinho mais sobre os processos que eu passei para chegar onde a gente tá hoje, né? E é isso, Deus te abençoe. Valeu! Valeu!